Noite! Estamos ao vivo! Vamos lá então, estaremos ao vivo agora, diretamente do Instagram. Boa noite, estamos ao vivo, diretamente aqui do Instagram, às 8h30 desta quarta-feira maravilhosa. Espero que todos estejam bem, é um prazer sempre estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco, entender um pouco sobre cães, mudar a nossa visão ou não, reafirmar a nossa visão, ou seja, dar um olhar diferente para aquele nosso amiguinho que está ali de quatro patas, a quem a gente merece e precisa dar toda a atenção e oferecer o melhor que a vida tem para oferecer para eles. Para variar, eu vou começar com uma história. Vou começar com duas histórias. Eu ia falar uma só, mas eu vou falar logo duas. Que eu trabalhei quando eu era mais jovem, óbvio. Óbvio é ótimo, né? Eu trabalhei com meu tio Valdemar, ele tinha um escritório de contabilidade, inclusive depois o filho dele herdou esse escritório e toca esse escritório até hoje. E eu trabalhava com eles. Foi uma das atribuições que eu tive, foi de trabalhar no escritório de contabilidade lá dentro, trabalhando com papéis, computador, aquela coisa maravilhosa. Não que seja ruim, mas para mim, agora não se encaixa mais. Antigamente talvez se encaixasse até um pouco mais. Bom, enfim. E era na casa onde ele morava também, onde eles moravam. Meus 3 primos que moravam lá com ele também, moravam todos ali. Então eu ia de manhã para lá, eu ia de bicicleta até. E essa casa ela era um sobrado. Eu ia falar bairros, mas pode ser que vocês nem saibam os bairros aqui, mas também não importa. E aí eu chegava de bicicleta, assim que eu fazia a curva lá no início da rua, era um sobrado que tinha uma garagem, e em cima da garagem ele tinha uma laje, que não tinha nada, a gente não fazia nada ali, mas era só um espaço ali de laje. E aí quando eu chegava, fazia a curva lá em cima, o Spike, que era o cachorrinho dos meus primos, era um Lhasa Apso, ele já aparecia na grade, ele já enfiava a cabecinha nesse espaço que era a laje da garagem. Nossa, a laje da garagem. Ele já enfiava a cabecinha ali e já ficava me olhando. E aí eu vinha me aproximando e falando, Spike! Aí já começava desde onde eu via ele também, falando com ele, enchendo as paciências, e ele já com o rabo ali todo desesperado. Quando eu encostava no portão, ele já saía ali da grade, da laje, e aí ele descia e ficava na escadinha esperando eu abrir. Aí eu abria, eu subia a bicicleta, assim que eu deixava a bicicleta na laje ali mesmo, eu já pegava e já fazia carinho nele, já cumprimentava ele, não importa o trabalho, né? Eu tava ali fazendo toda essa brincadeira com ele, dando bom dia, às vezes quando tava mais seco, né, se não tava mais úmido por causa da noite, deitava ali no chão, ajoelhava, brincava com ele um tempo ali para dar um bom dia para ele. E a outra historinha que eu lembrei também é de uma época que eu ia para Santos. Eu morava em São Paulo, mas eu ia bastante para Santos, eu tinha um relacionamento lá em Santos, faz tempo. E aí eu visitava uma das primas nossas que morava lá em Santos, e ela tinha uma cachorrinha, uma Dachshund, que é aquele salsichinha, né, ou para quem é mais antigo assim como eu, o famoso cachorrinho da Cofap. Então ela tinha esse cachorrinho que era a Cindy. E eu chegava na casa deles. Primeiro que eu também não me importava em não cumprimentar as pessoas, porque a Cindy já vinha, ela já se enfiava ali. Então a primeira pessoa da casa, a primeira familiar, era a Cindy que eu cumprimentava. E essa sim, essa eu ia direto pro chão, porque era dentro do apartamento, né, que ela vivia com eles. E aí, na época eu lembro, ela fazia xixi, né, quando eu chegava eu ia, ela fazia xixi, eu achava maravilhoso aquilo, que beleza. E aí eu rolava com ela ali, brincava, ficava, Cindy, não sei o que, coisa linda, aí pegava brinquedo e tal. Ou seja, eu ficava um tempo ali, antes até de cumprimentar as pessoas. Eu ia direto para fazer isso, tanto com o Spike, quanto com a Cindy. Essas duas historinhas eu vou explicar agora para vocês, mas antes eu vou dar boa noite, que já tem um pessoal que entrou aí, graças a Deus, 8h30, a galera entrando em peso. Boa noite a todos aí, para quem eu não tinha bastante gente, eu acabei passando. Boa noite, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui. É um prazer imenso falar sobre cães com vocês e vocês estarem aptos a ouvir e querer modificar e melhorar o relacionamento que vocês têm com os cães ou até se preparar para ter um cãozinho se você não tem ainda. Hoje o tema da live é prioridades. Inclusive o tema é seu cão é prioridade? E essas duas historinhas que eu contei agora no começo, elas ilustram um pouco isso, só que na minha visão. Naquele momento, tanto quando eu chegava para trabalhar, tô fazendo assim trabalhar porque eu ia para trabalhar,
a minha prioridade era ficar um tempo ali e brincar e dar bom dia e fazer tudo que fosse com o Spike. A gente ficava ali naquela bagunça ali um tempo, então eu não tinha mais nada que eu queria fazer antes daquilo. Eu chegava, cumprimentava o Spike e ia embora. Ia pro trabalho, né? Inclusive tinha vezes que eu chegava e a porta de acesso da laje estava fechada. E meu coração dava uma apertadinha, porque eu não via ele na grade me esperando. E aí eu ia subindo e pensando, cadê o Spike? Aí ele tava na porta ali, na porta de vidro. Aí eu abria a porta, era uma alegria. E a Cindy a mesma coisa. A minha prioridade naquele momento era ficar com a Cindy, era cumprimentar a Cindy. Por tudo aquilo que essa interação, tanto com a Cindy e o Spike, traziam pra mim, emocionalmente pra mim. O quanto elas me faziam bem. Então eu pegava e dedicava ali para ficar com eles antes de qualquer coisa que acontecesse. Inclusive, como eu falei da Cindy, que ela fazia até um xixizinho, eu, na época, achava super normal e super lindo, maravilhoso. A cachorrinha, assim que ela me visse, eu abaixava para chegar e fazer aquele escândalo, né? Aquele excesso de energia ali com ela. Ela fazia um xixi, eu achava maravilhoso. Falava que beleza, ela me ama, olha só, ela fica emocionada de me ver. Hoje, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, muitas coisas eu teria feito muito diferente, tanto com a Cindy quanto com o Spike. Espero que vocês entendam isso ao longo da nossa live. Bom, beleza. Como o tema é prioridade, nossa, eu dei uma desafinada, né? Como o tema é prioridade, boa noite para todos que chegaram. Então agora vamos começar oficialmente para valer. Não que antes não tenha conteúdo. O conteúdo foi a história para que vocês entendam um pouco também da minha realidade aí com relação a esse universo dos cães e o relacionamento de cães e humanos. O que é prioridade? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que sempre abordar, porque pode ser que para uma pessoa seja uma coisa, para outra seja outra, mas no cerne da palavra e da intenção da prioridade, o que ela é? A prioridade é tudo aquilo que tem uma relevância na sua vida maior do que a maioria das outras coisas. Então a prioridade ela tá aqui, ó, como questão de relevância e importância na sua vida. Você sempre vai fazer o que tá aqui, ó, como prioridade antes das outras coisas, ou em troca, como escolha para fazer alguma coisa, você vai sempre fazer o que é a sua prioridade. Por exemplo, se você tem um dinheiro, e aí você tá guardando dinheiro para poder comprar alguma coisa que você queira, vai, um celular, que hoje tem os celulares tão caros pra caramba, né? Então você tá guardando dinheiro ali, só que aí de repente o seu carro que você usa todo dia para trabalhar, que você vai longe de carro, maravilhoso, ele pega e quebra alguma parte dele, motor, pneu, sei lá, um monte de coisa que pode quebrar no carro. Provavelmente a sua prioridade naquela situação vai ser o carro. Vai ser aquilo que você precisa de verdade. Aquilo que se você não tiver ou que você não fizer, não vai dar continuidade dignamente na sua vida. É uma coisa que para você vale muito, ou seja, a relevância é muito grande. O seu carro estar pronto é uma situação hipotética, pode ser que para você não seja dessa forma, mas imagine nessa situação, que o carro é o que faz a pessoa ir para tudo quanto é lugar, ela faz tudo longe, ou seja, ela usa o carro para tudo. Então, se aquele dinheiro que ela estava guardando para fazer uma coisa, o carro precisar antes, ela vai aplicar esse dinheiro nesse carro e deixar outra coisa que não é a prioridade para depois. Esse é o critério de prioridade. É tudo aquilo que para você é muito mais importante fazer agora, que a relevância na sua vida é muito maior fazer agora. E eu vou até aumentar um pouco aqui, deixar um pouco mais profundo, que uma das coisas mais valiosas que a gente tem, todos nós temos, inclusive nos dias de hoje, que a gente tem muita informação, muita coisa que acontece rápido, você tem acesso a diversas informações, a diversas coisas num clique que você dá ali no celular, no computador, onde seja. A coisa mais valiosa que a gente tem hoje é o nosso tempo. Não que ele não seja valioso em outros momentos, mas atualmente o nosso tempo ele é muito valioso. Então, aquilo que você dedica o seu tempo é porque é a prioridade da sua vida. É nisso que você vai investir o seu tempo. E aí depende do momento e da situação, você tem prioridades diferentes, que é para onde você vai despender o seu tempo. Por exemplo, se você está querendo ir no banheiro. Se você precisa ir no banheiro, não vai ter
vou falar do Papa, tá? Mas não me entendam mal. Não vai ter Papa, não vai ter político, não vai ter amigo, não vai ter mãe, não vai ter filho, não vai ter cachorro que faça você dedicar o tempo que você dedicaria para ir ao banheiro quando você realmente precisa, para você dedicar esse tempo para outras coisas. Então, o nosso tempo é a coisa mais valiosa que nós temos hoje. Então, definir o que é prioridade para você investir o seu tempo, é o que vai dizer o que é importante para você de verdade. Porque o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Beleza, vou tomar uma água aqui, hein? Faz sentido isso que eu falei, que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje? Se você não acha, tudo bem, não tem problema, pode dar a sua opinião aí, acho ótimo a gente ver a opinião de todos nós. Bom, enfim, entendido o que é prioridade, contando um pouco da história das minhas prioridades que já foram apresentadas nos momentos, vamos às nossas enquetes do Instagram que eu fiz lá pra gente ter um conteúdo aqui interessante com a participação de vocês. A primeira foi, quando você pegar um cãozinho, como ele vai passar a primeira noite? E aí eu tinha de opção comigo e sozinho. Comigo, no caso, você, a pessoa. Eu nem tenho a outra opção aqui, ó. Porque todo mundo que votou que o cãozinho vai passar a primeira noite comigo, com uma pessoa. Comigo parece que vai todo mundo mandar o cachorro para morar comigo. E aí a gente entende um pouco da questão da prioridade. Apesar de ser um pouco, eu vou falar até óbvio nesse universo, nessa conversa que a gente tem aqui, você fazer questão de priorizar o seu tempo, que é aquele tempo precioso que você tem da noite, de dormir, você disponibilizar pro seu cão. Neste momento, na hora que o cão chega em casa, a primeira noite dele em casa, a sua prioridade nesse momento ser você passar esse tempo com ele. Você dar esse apoio para ele, essa segurança, esse conforto para ele. É lógico que, como vocês sabem, a gente precisa desenvolver a independência do cão. Não é o ideal que o cão durma com você sempre. Esse não é ideal por um simples motivo. Porque o cão, quando ele dorme com você, ou numa cama, geralmente na cama, né, com a pessoa, ele não descansa 100%. Ele está sempre atento. Porque ele fica numa posição de defesa. Ele sabe que pode chegar alguém, pode entrar alguém, algum barulho, ele está próximo de você, pode ser que ele queira te defender, mas ele vai ficar numa situação onde ele precisa estar atento o tempo todo. Então as chances do seu cão não conseguir descansar, né, quando está com você são grandes. Então é importante que o cão não tenha esse hábito, esse costume de dormir com você ali, exatamente juntinho com você. Porém, quando ele chega em casa pela primeira vez, quando é a primeira noite do seu cão, a não ser que você faça um ótimo trabalho durante o dia para criar a independência dele, você precisa passar a noite com ele. Ele precisa passar a noite com você, se for o caso. Ou você no lugar onde você quer que ele passe, ou ele no lugar onde você passa a noite normalmente. Independente desse cão ser adulto ou filhote. A partir do momento que você traz ele para uma nova realidade, que é a sua realidade ali, você está inserindo ele numa nova casa, numa nova família, você precisa sim ter como prioridade passar esse conforto para o seu cão e essa segurança. Jamais deixá-lo sozinho para poder dormir à noite, sendo que é a primeira vez que ele está naquele lugar, que ele nunca passou uma noite. Ele acabou de ser tirado de um lugar, trazido para o seio de uma família, tá participando o dia inteiro ali com vocês e à noite você coloca ele para ficar sozinho. É como se na cabeça dele fosse um abandono. Por isso que eu falo que se não tem um trabalho bem feito no dia, durma com o seu cão. Tenha como prioridade dar esse conforto para o seu cão nesse momento. Outra perguntinha que eu fiz. Se o seu cão... Eu achei que estava estranha a pergunta aqui. Ô, boa noite, ó, entrou uma galera aqui também, ó, que às vezes não entra, ó, John Shock, que maravilha, garoto. Se o seu cão tiver medo de veterinário, o que você vai fazer? E aí eu dei 3 opções nessa aqui. Não levar no veterinário, o veterinário vai na sua casa, ou a veterinária, ou você leva mesmo assim. Então são 3 opções caso o seu cão tenha medo de veterinário. A primeira seria você não levar ele no veterinário, porque afinal de contas ele tem medo do veterinário. A segunda seria o veterinário vir até a sua casa. E a terceira, vou levar mesmo assim, mesmo ele com medo,
porque a prioridade nesse momento é levá-lo ao veterinário. Então essa é a questão que a gente precisa levantar quando a gente pensa em cão que tem medo de alguma coisa, mas vamos falar do veterinário especificamente. Porque o veterinário pode ser que em algum momento seja prioridade você levar o seu cãozinho para uma consulta com o veterinário, por qualquer que seja o motivo. É lógico que a gente nunca quer que isso aconteça. Se a gente pudesse escolher, a gente sempre colocaria que o cão não precisar passar por veterinário ou precisar de um atendimento médico, a gente sempre imaginaria isso. Porém, pode ser que seja uma prioridade. Aquilo que é de maior relevância para você naquele momento. Cuidar da saúde do seu cãozinho. Só que se o seu cão tem medo, como é que você leva em consideração essa prioridade? O que pesa nessa hora a prioridade? Pense que a primeira coisa que você tem que pensar quando fala de prioridade para o seu cão é o seu cão estar bem. E aí eu digo bem mentalmente, ou seja, ele não ter medo. Esse é o ponto que tem que ser a sua prioridade. A nossa prioridade com os cães é possibilitar que eles consigam superar qualquer medo que eles tenham. O ideal é que eles nem venham a desenvolver o medo, por causa de uma socialização muito bem feita, necessidades específicas atendidas. Porém, se isso acontecer, ou ele já veio com medo, ou o primeiro contato foi muito, vamos embora, tive medo. Então a sua prioridade é tirar esse medo. Essa é a sua prioridade. E aí, trazer o veterinário em casa durante esse processo é uma boa opção, desde que o seu cão também aceite bem a presença de uma outra pessoa em casa. Porque, de repente, o medo do seu cão de veterinário não é simplesmente do ambiente, daquele lugar que tem cheiros de outros cães, cheiro de remédio, cheiro de milhares de coisas diferentes. Talvez seja da manipulação, de ser tocado por alguém. Então, se você trouxer em casa, mesmo que seu cão tenha medo, se o seu cão tiver medo pela manipulação, por ser invasivo, o toque de segurar, apertar, tirar uma temperatura, fazer algum exame no ouvido, se for isso, não faz diferença. Você vai trazer o veterinário para casa e o seu cão vai ter medo da mesma forma. A melhor opção seria não levar ao veterinário. Só que isso não está dentro da realidade. Por quê? Porque existem as prioridades. Se o seu cão precisar, você vai ter que levar ele no veterinário ou trazer o veterinário até em casa. Ele precisa ter o contato com o veterinário. Então a melhor opção e como prioridade é você levar ele mesmo assim. Só que esse mesmo assim é uma coisa planejada. Você levar o seu cão quando ele não precisa ir ao veterinário. Pode parecer estranho, mas imagina um passeio que você faz naturalmente, diariamente com o seu cão. E ao invés de você simplesmente passear num parque, ou num pet shop, ou num shopping de cães lá, Cobase, estou falando, ó, propaganda, e aí você levar o seu cão para passear no veterinário. Ao invés de ele chegar e criar uma relação com aquele ambiente, onde ele é tocado quando ele não quer, da forma que ele não quer, é contido, ou seja, alguém segura ele para que ele seja manipulado, ele vai ter algum contato com alguma coisa que pode machucar, incomodar ele, coisas que vão no ouvido, coisas que vão na boca, coisas que vão em outros lugares do corpo. Então você tem que levar ele mesmo assim, só que quando ele não precisa ir. Essa é a melhor opção para o seu cão, porque aí a sua prioridade é resolver esse medo do seu cão, para que quando ele precise ir realmente, ele não tenha problema nenhum, independente da manipulação que vai ser feita, independente do lugar aonde ele vá. Então a prioridade nesse momento é ajudar o seu cão a superar esse medo. E para isso acontecer, você leva ele mesmo assim, mas para não passar em consulta, para adquirir boas experiências com o lugar e com o veterinário, se for possível. Ir lá conversar um pouco com o veterinário brincar um pouco com o cachorro. Tudo isso é muito importante para a saúde mental do seu cão e essa tem que ser a sua prioridade. Deixa eu ver quem mais entrou. Deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu falar aqui, é ótimo. É lógico que vocês vão deixar eu falar, é só eu tô falando. Se alguém tiver uma pergunta para poder fazer, pode fazer aqui na interrogação, que aí a pergunta fica ali guardadinha. Se você quiser mandar essa live para alguém assistir agora com a gente aqui, porque tem um cão ou quer ter um cão e você acha que é importante ela ver, manda o aviãozinho aqui neste momento. Vamos para mais uma enquete. Quanto tempo por dia... Ó lá, falei de tempo, hein? Já dei uma dica aqui no começo da live, mas tudo bem que o story foi antes. Quanto tempo por dia você vai dedicar
aos ensinamentos para o seu cão. E aí eu tinha colocado menos de 15 minutos ou mais de 15 minutos no dia. E 100% das pessoas responderam mais de 15 minutos. Por quê? Porque se você pensar no seu dia, 15 minutos é nada. Ó, agora mesmo a gente já passou 20. 15 minutos é nada. É o tempo, é aquela coisa mais preciosa que você tem, mas que ela vai embora. Então você precisa aproveitar esses momentos. E por que eu pus essa enquete aqui, independente da resposta que as pessoas fossem dar? Porque eu fui especificamente falando de ensinamentos. Eu não quis dizer com relação ao tempo que você vai passar com o seu cão, seja alimentando ele, passeando com ele, sentadinho no sofá com ele. Quanto tempo você vai dedicar de ensinamento para o seu cão? Quando que você vai lá estimular a mente dele, ajudar ele a aprender coisas novas? 15 minutos é bastante coisa. A gente falou bastante coisa aqui em 21 minutos. Então é bastante coisa, é bastante tempo e muita gente às vezes não encontra esse tempo. E aí a gente fala de prioridade. Qual é a sua prioridade? É dormir mais 5 minutos? É tomar um banho maior? Um banho de mais 5 minutos? Só aí eu já consegui 10 minutos do meu dia. Meu almoço, eu preciso terminar o meu almoço e ficar sentado assistindo alguma coisa? Estou falando em casa, né? Para dormir, eu vou no banheiro, preciso ficar me olhando no espelho, fazendo alguma coisa. Existem muitos momentos do nosso dia onde a gente aproveita mal o nosso tempo, que é o bem mais precioso que a gente precisa oferecer, esse bem nosso para o cão. Então 15 minutos é muito fácil de você arranjar durante o seu dia, vai fazer uma diferença incrível no relacionamento, no amadurecimento do seu cão e não vai atrapalhar o seu dia. Se você vier para mim e falar que você não tem 15 minutos do dia para oferecer para o seu cão, talvez você precise repensar um pouco a sua prioridade. E se seu cão realmente faz parte dessa prioridade na sua vida. Porque 15 minutos é quase nada. Não vou ficar aqui massacrando quem não tem 15 minutos, mas a realidade é essa. Se a gente consegue dedicar... Eu ia falar 1 hora, porque eu estou dedicando aqui, mas não é todo mundo que fica 1 hora aqui. Mas 15 minutos alguém fica. Se você consegue dedicar esse tempinho para o seu cão, é ótimo. E todo dia. Quando você perceber, você está dedicando 30, 40, sem perceber, porque o tempo passa muito rápido. Bora lá. Eu fiz uma pergunta, que aí era pro pessoal dar a opinião de todo mundo. Pera aí que o pessoal escreveu coisas aqui, ó. Ótimas dicas, boa, Gomes. Felipe, acho que é Felipe. Soninha, tempo. Soninha tem que aproveitar melhor os tempos, hein? Que o tempo passa muito rápido. Então se a gente conseguir se organizar, 15 minutos é pouquíssimo tempo, mas faz uma diferença incrível no relacionamento com o seu cão. E a pergunta que eu deixei lá para vocês darem a opinião de vocês era como você vai lidar com amigos e pessoas que não gostam de cachorro. E aí eu coloquei amigos e pessoas porque pode ser qualquer ser humano. Não precisa ser uma pessoa que você conhece exatamente, mas pessoas que não gostam de cães. Como você vai lidar com isso? Então, deixa eu ver aqui que teve gente que respondeu. Ah, teve. Achei que nem ia aparecer, fiquei até com medo. Aí responderam, eu vou ler para que todo mundo depois consiga saber o que estava escrito, embora vocês estão vendo aí. Oxi, não vou prender meu cachorro por causa de outros. Agora, se a pessoa for alérgica, é outra coisa. É uma visão muito interessante essa aqui. Inclusive, quando eu fiz a pergunta, eu nem levei em consideração a parte de alguém ser alérgico, ter um problema de saúde com a presença dos cães. Então vamos lá. A primeira parte aqui está escrito que eu não vou prender o meu cachorro por causa de outros. Essa, na maioria das vezes, é a solução que as pessoas encontram para receber alguém em casa, alguém que a pessoa gosta e queira que vá em casa, só que a pessoa é incomodada com cães. A pessoa não gosta de cães, seja porque teve uma experiência ruim, seja simplesmente porque não quer sujar a roupa, ou não quer que um cachorro babe ou fique fazendo barulho. São N motivos para uma pessoa não gostar da presença de um cão. Aí a gente fala da prioridade de novo, porque o tema hoje é prioridade. Qual é a sua prioridade? Na resposta aqui está escrito, não vou prender o meu cachorro por causa de outros. Então você colocou como prioridade o seu cachorro. Ele poder ficar em casa com a presença de outras pessoas ou não. Só que,
quando você tem uma pessoa que não gosta de cães, você tem a oportunidade de apresentar essa pessoa corretamente para um cão. Para essa pessoa mudar completamente essa ideia, ou esse histórico, ou essa experiência que ela já teve com cães. Porque 100% das pessoas que não gostam de cães é porque teve alguma experiência ruim. Então, quando tem alguém que não gosta de cão, é a sua chance de mudar completamente a visão dessa pessoa com relação a cães. Só que para isso, o que precisa acontecer? A sua prioridade tem que ser o seu cão. Ele precisa saber se relacionar com todo e qualquer tipo de pessoa. Ele tem que ter um controle mental. Eu ia falar, não pode ser aquele cachorro que chega pulando em todo mundo, lambendo todo mundo. Isso não é demonstração de carinho, e demonstração de amor, de afeto. Isso é um cão que não sabe controlar os próprios instintos. Então, mentalmente, para o cão também é ruim. E se você colocar ele numa situação onde ele vai pular em outras pessoas, onde ele vai latir por causa da chegada de outras pessoas, ou que você vai precisar prender ele por causa de outras pessoas, olha como a sua prioridade não é o seu cão. Sua prioridade não é o seu cão ainda. Se você pensou tudo isso, seu cão é o cão que não sabe cumprimentar todo mundo, porque se for uma pessoa de idade, se for um bebê, se for alguém que tem uma dificuldade de deambulação, de caminhar, de se locomover, e o seu cão não sabe cumprimentar essas pessoas, ele vai causar um estrago. E aí vai ser ruim pra ele, porque a experiência com aquelas pessoas foi ruim, vai ser ruim pra pessoa e vai ser ruim pra você. Porque você não sabe o que você vai fazer depois com o seu cão. Obrigatoriamente, ou você vai mandar a pessoa embora, ou você vai prender o seu cão. Então, a sua prioridade sendo o seu cão, você vai ajudar ele a saber se relacionar com todo e qualquer tipo de pessoa. Saber quando é a hora de chegar e brincar. Qual é o momento em que é autorizado ou que é ideal brincar, que pode rolar no chão. É isso que a gente trabalha como prioridade do nosso cão. Trabalhar o lado mental dele e o lado social, para que ele saiba se relacionar. E aí a outra parte da resposta era, agora se a pessoa for alérgica é outra coisa. Tem uns comentários que passou aqui, ó. Com toda certeza e prazer, tombei minha câmera, desculpa. Por que eu mexo, né? Fica 1 hora, beleza. O pessoal falou que fica 1 hora. Agora imagina que a pessoa tem alergia a cães. Na maioria das vezes, a alergia que as pessoas têm a cão, ou qualquer outro tipo de animal, é com relação a pelo. São pelos do cão que sai, ou até mesmo o próprio cheiro do perfume, do sabonete, que às vezes leva para um pet shop e o pessoal põe perfume. Pode ser também, mas na maioria das vezes é com relação ao pelo do cão que solta para todo lugar. E aí você pode dizer para mim, aí eu não tenho o que fazer, porque é uma alergia que a pessoa tem, o que eu faço? Estamos falando de prioridade. A prioridade é você cuidar da saúde do seu cão e entender quais são os nutrientes que ele precisa, qual é o tipo de escovação que o pelo dele precisa, de cuidados, para que esse pelo não caia, para que esse pelo não saia. Lembra que a rotina de escovação, além de ela ser importante para a saúde dos pelos e da pelagem do seu cão, ela é um momento de interação muito bom que você tem com o seu cão. Momento que você para, que ele relaxa e você fica ali escovando ele. Então isso precisa ser feito diariamente, junto com uma boa alimentação, um bom atendimento de necessidades específicas como socialização, passeios, treinos, ensinar coisas para o seu cão. O seu cão fica equilibrado, a saúde dele está boa, tanto física quanto mental, e ele está escovado, ou seja, se tivesse algum pelo para cair ali, já teria saído. Então não vai ter pelo do cão no sofá, se o cachorro subir no sofá, na cadeira, na mesa, no chão, nessa casa, não vai ter pelo do seu cão espalhado pela casa a ponto de uma pessoa alérgica não poder frequentar. Então, além de você estar pensando na pessoa que ela pode vir na sua casa, você está como prioridade a saúde do seu cão. Não é normal, não tem que ser normal um cão soltar muito pelo. Não importa o que digam para você, não é assim, a vida do cão não é essa. Se tá soltando pelo, dá uma conferida em tudo que você está oferecendo para ele, se realmente está atendendo o que aquele cão precisa. Não importa se essa raça solta pelo. A gente já teve uma live sobre raças aqui, né, falando o que influencia. O que influencia é o que você faz com o seu cão. Então a alergia de uma pessoa ao pelo de um cão, para você não vai fazer diferença, porque o seu cão, como prioridade, não vai soltar pelo aleatoriamente. A não ser que a pessoa chega e arranca, puxa pelo do seu cão. Aí vai sair. Vamos lá então, deixa eu tirar essa pergunta aqui. Ops.
Fico aqui 1 hora, ainda tem conversas aí. Se tiverem dúvidas ou opiniões aí para passar, por favor, coloquem agora, sem problema nenhum, ou durante a live, que aí eu vou respondendo e a gente vai interagindo aqui. Deixa eu fazer a interação então aqui, ó. Eu fico indo para lá e para cá, né? Coloca número 1 se você já tem um cão. Número 2, se você não tem um cão agora, não tem cão na sua vida. E o 3, se você já teve um cão, mas agora você não tem. Então, 1, 2 ou 3. 1 tenho, 2 não tenho agora, 3 já tive, mas não tenho. Já tive, mas não tenho. E vamos continuar enquanto eu falo aqui outras coisas. Vocês podem ir colocando aí se quiserem. 1, 2 ou 3, só pra gente saber como é que tá aí a nossa frequência. Se são pessoas que têm cães, que não têm cães, ou se estão aí só pra curtir. Agora vamos entrar em outro aspecto com relação a prioridades, que é a prioridade do seu cão. Para o seu cão. Até agora a gente falou de prioridades nossas. Quais são as prioridades que a gente tem que ter com o nosso cão? Em que patamar a gente coloca ele? Agora a gente vai falar qual é a prioridade para o seu cão, na cabeça do seu cão, na visão do seu cão. Olha lá o pessoal colocando aqui, ó, 1, 2, 2, 2, 2. Tem uma galera que não tem cães aqui, ó. Que legal, ótimo, isso eu acho maravilhoso quem não tem cão ouvir sobre isso, porque quando tiver ou quando presenciar um cão, for na casa que tem um cão, tá cheio de informação boa para poder passar para os donos e ter uma conversa super boa. Eu acho ótimo isso. Não vou entrar em detalhes aqui, que eu ia falar até de criança, né? Quando a gente vai na casa de alguém que tem criança, a gente tem que ter um repertório infantil para poder conversar com aquela pessoa, interagir com aquela criança. Vambora. Segue a vida, se não falar de criança aqui, não tem nada a ver. Como que funciona a prioridade para o seu cão? Da mesma forma que nós temos como mais valioso o tempo, para o seu cão também. O seu cão considera que ele vai gastar o tempo dele, que é aquele bem mais precioso dele, nas coisas que são importantes para ele naquele momento. E aí a gente pode até levantar aqui como situação, a mesma situação que eu coloquei do banheiro. Se o seu cão quer ir no banheiro, ele está precisando ir no banheiro, não vai ter carinho que segure o seu cão, não vai ter petisco, não vai ter comida, não vai ter visita chegando em casa que segure o seu cão de fazer cocô ou xixi. Porque a prioridade dele naquele momento é resolver aquela situação. É isso que vale mais para ele naquele momento. E o cão não deixa para depois as coisas que ele precisa fazer como prioridade, ele não deixa para depois. É importante demais a gente saber isso, porque qualquer desconforto ou qualquer coisa que o seu cão demonstrar para você, seja medo, seja ansiedade, seja fome, não importa o que seja, você tem que entender que para ele, aquilo, naquele momento, é a prioridade dele. Ele precisa daquilo. Então não faz sentido um cão que quer passear ou um cão que quer brincar e você não brincar com ele naquele momento. Não faz sentido, ele está pedindo para você. A única coisa que você tem que entender nesse momento aí como humano é que está faltando você definir algumas atividades para o seu cão. Porque a partir do momento que ele vem até você e pede para iniciar alguma coisa, seja para sair, para comer, para brincar, é porque a sua prioridade ainda não é o seu cão. Você ainda não criou uma rotina ou não definiu horários do seu dia, do seu tempo, para você dar para o seu cão, oferecer para o seu cão de uma forma boa, com uma qualidade de interação. Então pensa dessa forma. Sempre que o cão apresenta alguma coisa, é porque a prioridade dele naquele momento é aquilo. Ele precisa daquilo. E não faz sentido você evitar que ele tenha isso. Se o cão tá latindo, por qualquer que seja o motivo, não faz sentido você falar para ele, para de latir, tirar ele do lugar, não deixar ele latir. Ele precisa latir naquele momento. Ele tá com um desconforto, com uma necessidade. Você precisa entender qual é essa necessidade para atendê-la. E aí o seu cão virou a sua prioridade. A partir do momento que ele te mostrou, não faz sentido você deixar para depois falar, não. Depois eu vejo isso aí, o que ele estava querendo e por que ele estava fazendo isso. Ele é muito chato, tá latindo demais. E isso para tudo, essa é a visão que a gente tem que mudar. O nosso cão apresentou alguma coisa, ofereceu alguma coisa pra gente que a gente não fez antes, a gente precisa atender naquela hora. Se o seu cão puxa a coleira, é porque para ele a prioridade naquele momento é avançar, é seguir em frente. Não que seja o ideal, mas você não pode ignorar. Se você ignorar aquela situação, o que o seu cão está te demonstrando, a sua prioridade não é o seu cão. A sua prioridade ainda é você. Você está pensando que você não quer que ele puxe, mas você tem que pensar que ele precisa puxar por algum motivo. E aí, a partir de agora, a sua prioridade é entender isso.
Vamos seguir, mais enquete, mais enquete. Ó, Sonia colocou verdade. Maravilha. O pessoal parou de colocar 1 e 2 e 3 aí. Tudo bem. Vamos que vai. A próxima pergunta que eu fiz foi quando você viajar, inclusive a gente já fez uma live aqui sobre viagens. Quando você for viajar, quem vai ficar com o seu cão? Ele vai junto? Eram três opções. Ele vai junto com você na viagem? Ele vai ficar em hotéis para cães? Ou ele vai ficar na casa de conhecidos? Lembra que agora a gente está falando de prioridades. Não o que é melhor para o seu cão ou o que é pior para o seu cão. Porque sempre a gente tem que pegar o que é melhor para o nosso cão. Nesse momento, quando você vai viajar, você precisa levar o seu cão junto. Não faz sentido você ter um cão em casa e a programação que você faz para curtir, para viajar, né, no caso, ter um lazer, não inclui o seu cão. Talvez a prioridade da sua vida não seja o seu cão. Então, se você planeja uma viagem, a única e melhor situação é levar ele junto. Ele precisa ir junto com você para ter essa experiência, para você fazer isso com ele. Você precisa preparar ele para o que vai vir. Por isso que eu falei que a gente teve a live de viagens, porque lá eu explico direitinho como é que você prepara o seu cão para uma viagem. Então, essa é a sua prioridade, preparar o seu cão para viajar. Sempre, é isso que você tem que fazer. Porém, se você tem a opção, vou deixar ele num hotel para cão. Então a sua prioridade principal não foi viajar com o seu cão. E aí pode ter N motivos, não vou falar que está certo ou que está errado, porém a melhor opção é levar ele com você. Agora, se você vai deixar ele num hotelzinho para cães, a prioridade é o que ele gosta, o que ele conhece e o que é confortável para ele. Se é um hotel que ele gosta, que você também conhece, que ele já ficou, que vocês já foram lá, já conheceram, sem precisar ficar. Lembra que é importante você ir até os lugares onde você quer que o seu cão frequente, sem precisar deixar lá. Você vai junto com ele, conhece, fica um tempo lá, vê as pessoas, vê os cães, vê as rotinas, faz ele conhecer todo aquele ambiente. Essa é a melhor opção para você escolher um lugar. A partir do momento que você conhece, sabe que o seu cão gosta, que ele vai ficar bem, pode deixar. Se a sua prioridade não for exatamente levá-lo com você ou não puder levar. Então a prioridade nessa situação é você levar ele num lugar onde você sabe que ele gosta e que vai ficar bem sem a sua presença. E na casa de conhecidos é a mesma situação. A única diferença é que ele não vai ficar junto, talvez, com outros cães. Que no hotel geralmente tem bastante cães, né? Ele precisa ter isso também, gostar e ser bem socializado com cães. Agora, quando ele fica na casa de um conhecido, tem que ser alguém que seu cão goste, alguém que conheça a rotina do seu cão, que entenda como oferecer essas atividades e essas necessidades do seu cão. Então não é simplesmente porque a pessoa gosta e o seu cão gosta que você vai deixar. A pessoa precisa seguir as regrinhas que você tem com o seu cão, oferecer o que ele precisa, para que quando você estiver fora, enquanto você estiver fora, ele não sinta a sua falta. Essa é a sua prioridade. Se você vai deixar ele, ele não pode de maneira alguma sentir a sua falta. Isso só faz bem para você. As pessoas te avisarem, ó, seu cão tá bem triste sem você. Aí o seu ego aqui, ó, inflama. Mas e a prioridade? Qual é? É o seu cão tá bem ou você tá super feliz porque o seu cão sente sua falta? Nossa, hein, fui pesado. Não era para ser pesado, mas é exatamente isso, falando de prioridades. É levar o seu cão com você e prepará-lo para isso. As outras opções são paliativas. Só faça se for a última opção, deixar em hotel, deixar na casa de alguém. Faz sentido isso? Vocês concordam com isso? Pode colocar aí, não concordo, ou concordo. Tem que levar comigo, afinal de contas, trouxe ele para viver comigo, né? Mais uma pergunta aqui, ó. Durante o passeio, você vai prestar atenção no seu cão ou no seu celular? Tadã! Essa pergunta foi bem capciosa, embora ninguém respondeu o celular, todo mundo colocou cão, e eu acredito, sinceramente, que as pessoas colocaram cão porque ficaram com vergonha. Agora eu joguei a real aqui, se a pessoa já tem um cão, aí eu tô falando, desculpa também, se são pessoas que não têm cão, provavelmente responderam sinceramente. Agora, quem já tem um cão, chega uma hora que você considera o passeio do seu cão como uma coisa ou obrigatória ou uma coisa da rotina. Você simplesmente pegar o seu cão, levar para passar no mesmo lugar, fazer xixi no mesmo lugar se ele faz xixi e cocô fora de casa, passar lá meia horinha, 40 minutos, 15 minutos e voltar para casa.
A partir desse momento, não importa se você está olhando seu celular, se você está olhando a rua, se você está olhando o céu, a sua prioridade não está sendo não é o seu cão naquele momento. E todo e qualquer passeio precisa ser planejado, precisa ser pensado, estruturado para que seja a melhor experiência para o seu cão. A partir desse momento não encaixa você prestar atenção em outras coisas. Você tem que olhar o seu cão, você tem que olhar o caminho, você tem que olhar o que está acontecendo em volta. Se o seu cão vai se incomodar com alguma coisa, se você já sabe que ele pode se incomodar. Ou seja, todo passeio ele é pensado no seu cão. Em nenhum momento ele é pensado em ser um momento para você ficar separado do seu cão. E aí eu digo separado emocionalmente, separado psicologicamente ali do seu cão. O passeio é uma atividade conjunta. É uma atividade para você fazer com o seu cão. Mesmo que você leve ele para um parque de cães. Principalmente se você leva ele para um parque de cães, quando você soltar ele no parque de cães, não faz sentido você olhar o seu celular. Porque nesse momento você precisa estar pronto para dar todo e qualquer suporte para o seu cão. Seja chamar ele quando uma brincadeira estiver mais desagradável, ou quando ele estiver incomodando outro cão, ou talvez ele não saiba brincar com outros cães, você precisa dar esse suporte. Essa experiência precisa ser positiva para o seu cão. E ela só vai ser positiva para o seu cão se a sua prioridade nesse momento for olhar o seu cão, prestar atenção no seu cão, planejar esse momento, essa experiência que você vai ter com o seu cão. Aí sim sua prioridade é o seu cão. E é o maior prazer do mundo. Você vai aprender cada vez mais, você vai estreitar relacionamento com o seu cão, você vai criar uma habilidade cada vez maior da comunicação, observar as pequenas comunicações que seu cão dá, inclusive os outros cães que você vai ver. Isso é ótimo. E aí você ajuda cada vez mais o seu cão. Serjão também entrou aqui, hein, Serjão? Maravilha, quanto tempo. E aí vamos para uma última pergunta que eu fiz aqui no Instagram, que era qual atividade você acha que o seu cão deve fazer sozinho? Estamos falando de prioridades. O que você acha que o seu cão precisa fazer sozinho? Comer sozinho? Brincar sozinho? Ou dormir sozinho? A maioria, eu já vou falar a maioria aqui, votou em dormir, que o cão precisa dormir sozinho. E aí vamos entender o seguinte, como prioridade, lembra aquela questão do cão descansar, do cão precisar ter um momento para relaxar? É muito importante que ele durma sozinho. Isso é fato. É o mais importante de todos, a atividade que o seu cão precisa e tem que fazer sozinho é dormir. E quando eu digo dormir, dormir à noite. Dormir à noite, na casinha dele, no lugar seguro, ali onde ele fica confortável, que você acorda, ele tá ali, nem levantou nada, nem passou a noite ali maravilhosamente, atingiu um nível 3 de sono aqui, de descanso, que é isso que é importante para o seu cão. Vai equilibrar demais o seu cão, ele ter uma ótima noite de sono. E para isso, ele precisa ficar sozinho. Ele precisa dormir sozinho. E você precisa prepará-lo para dormir sozinho. Precisa desenvolver isso nele, essa independência, essa autoconfiança, essa segurança. Você não vai deixar, como a gente disse lá no começo, você não vai deixar o cão dormir sozinho se ele não está preparado para isso, se você não preparou ele para isso. Mas o que ele precisa fazer mesmo, sozinho, é dormir. Sempre. Sempre precisa dormir sozinho. Essa é a sua prioridade, oferecer descanso para o seu cão. Por mais gostosinho que você ache de dormir com o seu cão aqui, que vem aqui, sobe, aí ele mexe para lá e para cá, ó, só de ele mexer para lá e para cá, você já pode imaginar que não é uma noite tão produtiva em questão de descanso. Então ele precisa, sim, dormir sozinho. Agora, comer e brincar. Quando a gente fala de brincar, você pode imaginar que é... Eu lembrei de uma besteira aqui de brincar, que foi ótimo. Não vou falar. E aí, brincar você pode imaginar, não faz sentido. Meu cão brincar sozinho? Não tem sentido numa coisa dessa você deixar o seu cão brincar sozinho. A brincadeira, ela precisa ser feita com você. Você interagir com o seu cão. Você oferecer atividades diferentes, ensinar coisas para o seu cão de uma forma divertida. Lembra que essa é a ideia que a gente tem, é oferecer o que o nosso cão gosta, fazer com que ele seja feliz. E brincar com você é uma dessas coisas. Comer, então, nem se fala. O cão ama comer e precisa comer. O cão tem um prazer natural de comer e precisa ser desenvolvido esse apetite natural não. Esse apetite para que ele coma com vontade, que ele goste de comer. Porém,
o ideal é que ele não coma sozinho. Por incrível que pareça, o ideal é que ele não coma sozinho, é que no momento da alimentação você esteja com ele, você faça uma troca com ele com relação à comida, você faça ele buscar, encontrar comida, ele lutar, ou seja, trabalhar a mente para poder conseguir a comida, e você ainda passa um momento com o seu cão. Então, comer também não é a melhor opção para o seu cão fazer sozinho. Se você puder, sempre esteja junto com o seu cão fazendo coisas enquanto ele come. É lógico que uma hora ou outra você até pode deixar o seu cão comer sozinho e brincar sozinho, desde que você tenha apresentado para ele os objetos necessários para ele se alimentar sozinho. Nunca colocar num pote. O pote sempre é a opção mais triste para o seu cão. Então você ter brinquedos de enriquecimento ambiental, tabuleiros, comedouros, bonequinhas, brinquedinhos que você coloca comida dentro, para que ele possa comer sozinho e ao mesmo tempo ele se desenvolva de alguma forma. Mas isso sempre são as últimas opções. É quando você não pode e não consegue arranjar aquele tempo precioso que você tem como prioridade para dar para o seu cão. Se você tem esse tempo e tem como prioridade o seu cão, você vai brincar com ele, não vai deixar ele brincar sozinho, você vai alimentar ele, não vai deixar ele comer sozinho. E só vai deixar ele sozinho quando ele precisa dormir, para descansar à noite, não durante o dia. À noite é a hora de dormir e descansar. Vamos seguir, ó. O pessoal colocou aqui, ó, deixa eu ver o que o pessoal colocou. Levou para passear, tem que acompanhar observando. Muito bem, Luiz Roberto. Luiz Roberto colocou lá no YouTube que tem que observar sempre, sempre. Você é o responsável por essa experiência dar certo. Desde casa, você planejar todo o passeio é a única forma de dar certo. A Soninha colocou que o algodão dorme e o tio desmaia. Ou seja, os dois dormem de uma forma ou de outra, né? Mas às vezes tem que ver se o cão não está dormindo durante o dia. Porque às vezes o cão se sente mais confortável e vê a casa mais segura, ou seja, ele conhece a rotina do que acontece durante o dia. E à noite ele acaba não descansando. E é um momento de tranquilidade, onde a casa está parada, onde tudo... A não ser que a sua vida seja ao contrário. Que à noite é a hora que você trabalha, que você faz coisas e durante o dia vocês dormem. Aí a rotina da casa é outra. E aí você pode sim dormir com o seu cão. Não, pode não. Dormir no mesmo horário, não tu vai dormir junto, separado, seu cão dormindo sozinho. Vamos seguir aqui para mais uma pergunta que é aquela do... Vamos voltar naquela pergunta das pessoas que não gostam de cães, o que a gente faz, como que a gente lida. E aí a gente tem mais uma respostinha aqui, ó, puf. Boa, maravilha. A resposta é: mostro que o meu cão pode ficar com a gente na dele sem incomodar. É uma ótima visão. Lembra que a gente falou que os cães precisam saber se relacionar com as outras pessoas, interagir com as outras pessoas, estar na presença de outras pessoas, outros cães que seja. Então, essa é uma forma de pessoas que não gostam de cães, como você vai lidar, é uma visão diferente daquela outra resposta que a gente viu. Porque nessa daqui a pessoa quer que as pessoas, né, que venham pessoas em casa e que o seu cão mostre para essas pessoas que não tem problema ficar com um cão ali. Essa é a ideia. Só que pro seu cão, vamos pensar em prioridade, de novo, vamos lá pensar em prioridades do cão. Para você considerar que o seu cão é a sua prioridade, não faz sentido você trazer pessoas para casa e o seu cão não interagir com essas pessoas. Ele precisa saber interagir com essas pessoas. Esse é o ponto ideal. Você preparar ele na sua prioridade, no seu tempo que você vai dedicar a ele, para mostrar para ele, ensinar ele, preparar ele para se relacionar com as pessoas, para cumprimentar pessoas, para brincar com pessoas. Como é que ele vai fazer essas brincadeiras? Brincadeiras que não sejam agressivas, ele saiba brincar de uma forma legal. É assim que você prepara o seu cão como prioridade para que você possa receber qualquer pessoa em casa. Eu coloquei de propósito as pessoas que têm medo, porque a gente já logo cria uma relação, ou como na resposta anterior, não trazer ninguém em casa, não vou trancar o meu cão, ou quando a pessoa vem trancar o cão. Então é uma visão diferente, mas o que você precisa pensar é que meu cão precisa interagir com essas pessoas. Ele precisa apresentar uma nova realidade para essas pessoas. Porque, como eu disse, quem tem medo de cão é porque teve alguma experiência ruim, mesmo que não lembre. É só assim que a pessoa tem medo e não gosta. Não gosta de cães. É nessas situações ou quando tem a tal da alergia que responderam na outra pergunta. Mas a visão tem que ser essa. Mostrar para a pessoa que o cão pode ficar, mas não na dele sem incomodar.
sabendo a hora de interagir, inserindo a pessoa na rotina do seu cão, levar a pessoa para fazer um treino, brincar um truque com esse cão de uma forma saudável, criar um relacionamento saudável com o cão. Porque imagina, você podem até estar pensando, até fiz uma resinha aqui. Ah, Beto, não tem problema, é ótimo, a pessoa vem, o cão fica na dele ali, tá tudo certo. Nessa situação. Mas e se chegar uma outra pessoa e quiser ir lá incomodar o seu cão? Se ele não sabe interagir, se ele não está preparado para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de interação e brincadeira, vai ser uma experiência ruim. E aí a sua prioridade não foi o seu cão. O que eu quero dizer com isso é, a sua prioridade é preparar o seu cão para receber pessoas, para saber interagir com as pessoas, socializar ele muito bem para que ele tenha um repertório muito grande e saiba exatamente quando é a hora de brincar, qual o tipo de brincadeira que está sendo proposta para ele, quando é a hora de parar a brincadeira. É essa a ideia, porque a mentalidade, a questão mental, né, o físico mental, a saúde mental do seu cão vai estar muito em dia e a qualidade de vida dele vai ser ótima. É por isso que ele é a sua prioridade nesse momento, para fazer isso, dessa forma. Ficou claro? Que não é o ideal o cão ficar na dele. O ideal é que o cão participe, esteja presente, só que ele saiba fazer isso e consiga, inclusive, proporcionar uma experiência muito boa para quem não gosta de cão. É bonito isso, né? Eu acho maravilhoso, dá até um negocinho aqui no peito. Vamos continuar, deixa eu beber uma água, se tiverem perguntas, mandem. Agora, a hora é agora. Eita! Agora eu vou fazer uma observação aqui, levantar uma questão, que é, será que a sua prioridade, a sua, da família daquele cão, ela muda com o tempo? Será que o tempo todo, toda hora, você vai pensar primeiro no seu cão? Você vai pensar em prepará-lo para alguma coisa? Em olhar qual que é o lado dele, o que ele necessita? Será que o tempo todo você vai fazer isso? A sua vida inteira, a vida inteira do seu cão? Só se você quiser. Porque a tendência natural é que entre na rotina. Se você deixar entrar na rotina uma alimentação do seu cão, uma brincadeira com o seu cão, um passeio com o seu cão, automaticamente você vai perdendo a prioridade, que é oferecer o melhor para o seu cão. Você vai brincando cada vez menos ou fazendo só as mesmas brincadeiras. O seu cão a vida inteira está aprendendo. E a cada minuto com você ele aprende uma coisa nova, ele entende uma relação nova. Então não faz sentido você fazer a mesma brincadeira sempre com ele. Não procurar novas brincadeiras, ensinar novos comportamentos, novos truques, novas palavras, como a gente já disse. Apresentar novos lugares, novas pessoas para ele. É normal do ser humano a gente cair na mesmice. Quando você cai na mesmice, a sua prioridade em relação ao seu cão, ela também tende a diminuir. Em algum momento você vai falar assim, hoje eu não tenho tempo para fazer 15 minutos com o meu cão. Então hoje eu vou deixar ele com o brinquedinho comendo. Hoje eu não tenho tempo para passear com o meu cão. Então eu vou chamar alguém para passear ou eu não vou passear com o meu cão. Então se enquanto você não colocar dentro da rotina de vocês que a prioridade é o seu cão, que você precisa estar cada vez oferecendo o que ele precisa e estimulando ele a querer aprender mais coisas novas, querer participar de coisas novas, a sua prioridade vai mudar com o tempo. Você é o único responsável para que essa mentalidade, para que essa prioridade permaneça. E é isso que vai fazer com que a vida do seu cão e a sua sejam maravilhosas. A partir do momento que você decidir e definir que a sua prioridade é o seu cão, não tem tempo que mude isso. Não tem período que mude isso. Sempre vai ser, você vai estar sempre pensando como fazer, quando fazer, por que fazer e qual a melhor forma de fazer isso com o seu cão. É só você, é só nós que temos essa condição. A gente não pode jogar na mão do nosso cão para que ele conduza as prioridades. É nós que temos que oferecer. E para isso a gente precisa conhecer nosso cão. O seu cão, né? Quando você tiver um cão. É importante que eu anotei algumas coisas aqui, que é importante você pensar que você precisa ter, antes de você pegar um cão, como a gente falou lá no começo, o cão que chega a primeira vez, você precisa ter uma expectativa sobre aquele cão. Você precisa sim criar uma expectativa do que você vai fazer, como você vai fazer, quando, qual tipo de interação você quer ter com o seu cão. É importante a gente ter essa expectativa
ver o futuro, né? Prever o futuro, para saber o que a gente vai fazer com o nosso cão, isso é prioridade. Antes mesmo de você ter o cão, você já colocar ele aqui, ó. Que mudanças eu vou precisar fazer? Como eu vou inserir ele na atual rotina que eu tenho? Que mudanças eu preciso fazer para isso? Ou eu não preciso fazer mudança nenhuma? A minha rotina cabe muito bem um cachorro. Essa é a prioridade principal quando você não tem um cão. É pensar tudo o que você precisa fazer, o que vai precisar fazer, o que vai mudar para você inserir um cão dentro da sua vida, pensando no cão, no que você vai oferecer de bom para ele. Automaticamente, quando você pensa o que é melhor para o seu cão, isso vira bom para você também, porque o retorno do seu cão vai ser muito grande. Você vai ter alegria nos olhos de ver o seu cão conseguir realizar as coisas, não ter dificuldades, não sofrer, não ter medo. Muito pelo contrário, ele conseguir fazer tudo. Só que, aí vem a bombinha, essa expectativa ela tem que ser maleável. Você não pode criar uma expectativa de coisas que você vai fazer com seu cão, viajar com meu cão, vou correr com meu cão. E aí, quando esse cão chega, ele tem algumas dificuldades, inclusive físicas ou até psicológicas, para realizar algumas atividades. Você, como prioridade, tem que modificar as suas expectativas. Elas precisam. É difícil entender isso? Ou não? Acho que não. Você precisa ter expectativas, pensar o mais alto que você puder de coisas que você precisa oferecer para o seu cão como prioridade. Transformar o seu cão como prioridade. Porém, se a realidade for diferente, seu cão não puder atender essas expectativas, você precisa modificá-las. Porque a sua prioridade é o seu cão, não aquele sonho que você falou lá atrás de coisas que você gostaria de fazer. A sua prioridade naquele momento era aquilo. Só que quando o seu cão chegou, a prioridade é o seu cão, aquele cão que está ali. Isso é a prioridade do seu cão. E como eu disse no começo, eu vou finalizar com o que eu disse no começo, que é o mais importante. A gente investir o nosso tempo no nosso cão, de todas as formas que você imaginar, é a maior prova de prioridade. Porque o tempo é aquela coisa mais importante que a gente tem hoje na nossa vida. O tempo ele passa. A gente vai gastando tempo, a cada segundo que estamos aqui, estamos gastando o nosso tempo. E investir isso, que é o mais valioso que a gente tem, nos nossos cães, é a maior forma que você tem no seu cão a sua prioridade. Você coloca ele como prioridade na sua vida, investindo o seu tempo nele. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Se eu não falei com alguém, desculpa, porque hoje entrou uma galera muito no começo ali, aí eu passo o dedo, estrago tudo, mas desculpe, agradeço demais sempre a presença de vocês. Obrigado demais por investirem esse tempo para falar de cães, tendo como prioridade. Isso mostra que não necessariamente você estar com o seu cão mostra que você tem prioridade. Você pensar no seu cão mostra que você coloca ele como prioridade. Obrigado vocês mais uma vez por mais uma quarta-feira maravilhosa aqui falando do que a gente ama e podendo mudar e melhorar sempre o relacionamento que a gente tem com cães. Obrigado pela dedicação do tempo de vocês. A minha prioridade hoje foi essa. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Nos vemos na segunda-feira ou na quarta-feira ou quando vocês quiserem. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Uma ótima noite.